Olá! Nesse vídeo será feita a leitura das páginas 28 e 29 da apostila de ciências. Depois farei algumas considerações sobre o que foi lido e iremos para a atividade. Digestão e saúde. Existem diversas doenças e problemas de saúde relacionados ao sistema digestório e aos nutrientes. Analise as principais causas. Desequilíbrio nutricional. No capítulo anterior, você estudou sobre a importância de uma alimentação saudável e equilibrada, ou seja, a alimentação deve fornecer tudo o que o corpo precisa. Assim, podemos pensar no desequilíbrio nutricional de duas formas, quando há excesso ou falta de nutrientes. Quando uma pessoa come mais alimentos do que precisa, o corpo dela armazena o excesso de nutrientes em forma de gordura. Quando essa gordura ultrapassa o nível considerado normal, diz-se que a pessoa está em sobrepeso. Se essa pessoa continuar acumulando gordura, ela vai entrar em obesidade, uma situação que pode prejudicar o funcionamento de diversos órgãos, inclusive do coração. No Brasil, quase 20% da população está obesa, causando o que o Ministério da Saúde classificou como epidemia. Entre as causas, destacam-se o excesso de alimentos ultraprocessados, a falta de exercícios físicos, as dificuldades emocionais e a herança genética. Entretanto, há casos em que a pessoa não ingere os nutrientes necessários, provocando desnutrição. Uma criança desnutrida pode ter o crescimento e até mesmo o desenvolvimento mental comprometidos. O combate à desnutrição muitas vezes envolve a ação de agentes comunitários, que acompanham o desenvolvimento das crianças e fortalecem a importância de se estabelecer uma rotina alimentar saudável. Um corpo bonito ou magro não é sinônimo de saudável. É necessário analisar cada caso separadamente, pois as necessidades variam de acordo com o indivíduo. Por isso, não é coerente querer ter o corpo igual ao de uma outra pessoa. O peso saudável varia de pessoa para pessoa. Um nutricionista ou médico são os profissionais de saúde que podem avaliar a adequação do peso dos indivíduos. Basicamente, esse texto nos fala que devemos ter uma dieta equilibrada, visando obter os nutrientes necessários para o funcionamento do organismo, não em excesso, pois os excessos também podem trazer problemas de saúde, tão graves quanto a falta de nutrientes. Aliás, o termo desnutrição geralmente nos remete a pessoas extremamente magras e em situação de pobreza. Entretanto, esse distúrbio abrange várias outras situações, incluindo uma alimentação pobre em frutas e verduras, ou seja, é uma condição em que ocorrem problemas de saúde como resultado de uma dieta com consumo insuficiente ou excessivo de nutrientes. Intolerâncias e alergias alimentares. Após uma refeição, a pessoa começa a sentir enjoo, dor e sensação de inchaço na barriga. A causa mais comum desse desconforto é a intolerância à lactose, causada quando a enzima que digere a lactose não está presente ou não atua como deveria. Quem tem esse tipo de intolerância deve evitar consumir leite e seus derivados. Caso perceba esses sintomas, é importante procurar um médico. Algumas pessoas têm alergia ao glúten, uma proteína presente em cereais como o trigo, a cevada e o centeio. Elas podem apresentar sintomas como diarreia, prisão de ventre e perda de peso. Em alguns casos, a alergia é tão severa que a pessoa não pode ter contato com o glúten nem na forma de resíduo. Por exemplo, a fécula de batata não contém glúten, mas como a indústria usa o mesmo equipamento para tratar alimentos com glúten, a embalagem da fécula de batata precisa apresentar essa informação. Infecções. Vírus, bactérias e vermes podem parasitar o sistema digestório, causando muitas doenças. Para evitá-las, é importante ter os cuidados de higiene, armazenamento e conservação dos alimentos. Sobre as intolerâncias e alergias alimentares, podemos dizer de forma simples que é uma disfunção, onde algum tipo de alimento consumido pela maioria das pessoas não é aceito pelo organismo, provocando alguns inconvenientes. Vamos voltar ao exemplo da intolerância à lactose. Quem sofre com esse problema é porque não tem uma enzima que faz a digestão adequada do leite e seus derivados. Para contornar esse problema, existem atualmente comprimidos que a pessoa pode tomar antes de ingerir esses alimentos, possibilitando a digestão. Página 30. Atividades. Exercício 1. Quando nascem, ainda na maternidade, os bebês precisam fazer um exame chamado de teste do pezinho, que avalia várias doenças, incluindo a fenilcetonúria. Quem tem essa doença não consegue digerir um derivado de proteínas, a fenilalanina,
Isso pode causar problemas no desenvolvimento caso a doença não seja tratada desde o nascimento. Sobre a fenilcetonúria, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. As respostas para esse exercício estão no enunciado da questão. O exercício 2. Não iremos fazer esse exercício, mas irei ler essas recomendações propostas pelo Ministério da Saúde. 1. Procure oferecer alimentos de diferentes grupos, distribuindo-os em pelo menos 3 refeições e 2 lanches por dia. 2. Inclua diariamente alimentos como cereais, arroz, milho, tubérculos, batatas, raízes, mandioca, macaxeira, aipim, pães e massas, distribuindo esses alimentos nas refeições e lanches do seu filho ao longo do dia. 3. Procure oferecer diariamente legumes e verduras como parte das refeições da criança. As frutas podem ser distribuídas nas refeições, sobremesas e lanches. 4. Evite oferecer refrigerantes e sucos industrializados, balas, bombons, biscoitos, doces e recheados, salgadinhos e outras guloseimas no dia a dia. 5. Diminua a quantidade de sal na comida. 6. Incentive a criança a ser ativa e evite que ela passe muitas horas assistindo TV, jogando videogame ou brincando no computador. É importante ressaltar que todos esses itens visam evitar a desnutrição e a obesidade.